Boa tarde a todos, é um prazer. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês de novo para mais uma transmissão ao vivo no Information Show na web. Hoje a gente vai ter um tema diferente. A nossa apresentação de hoje chama Chatbots. Eles já fazem parte do seu dia a dia. Nessa palestra, o especialista em tecnologia da informação e fundador da Monkey Apps vai conversar um pouco com a gente sobre as conversas dos robôs e os serviços, né, desse bate-papo que viraram uma alternativa para os gigantes da tecnologia em todo o mundo. E para falar e contornar o desinteresse das pessoas pelos aplicativos, a gente vai conversar sobre esse assunto, um assunto super novo para a gente também da área de gestão da informação. Mas antes da gente iniciar a transmissão, fica aqui um convite para vocês acompanharem nossos programas no YouTube, né? O nosso canal do YouTube, Information Show na Web. Vai lá, gente, se inscrevam no nosso canal, dê um like, vejam que os outros programas que a gente apresentou e os outros que a gente vai apresentar até o final do ano. Para o ano que vem, a gente tem uma grade completa de novos programas, de outros assuntos, e a gente está aberto para sugestões. Eu adoraria receber sugestões de vocês sobre assuntos da área de gestão da informação, BPM, ECM, e todos os assuntos de inovação de tecnologia que vocês acham que podem ser úteis para o seu dia a dia. A gente vai procurar um especialista para bater um papo aqui com a gente, ok? E agora, então, vamos chamar o nosso apresentador de hoje, o Marcos Schulz, que vai conversar com a gente dos próximos 40 minutos, ok? Bom, bem-vindo, Marcos. Obrigada por você estar aqui compartilhando com a gente hoje. Oi, obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco hoje sobre os chatbots, né, e os bots. É algo bem recente, né, não tão recente, mas hoje em dia tudo passa tão rápido que a gente não tem mais noção do que é recente, do que já ficou antigo, né. Mas é algo que vem sendo, né, algo que vem sendo muito estudado, muito aplicado, né? E agora os grandes negócios, as grandes empresas têm entendido mais um pouco do que é essa automatização e têm trazido para o seu dia a dia. Para fazer essa apresentação, eu vou pautar ela em cima de um PowerPoint que eu acho que fica mais fácil, né, da gente poder guiar. Vou abrir aqui o PowerPoint, só um minutinho. Pronto. Vou abrir aqui. Bom, vamos lá. Como havia mencionado, né, meu nome é Marcos Schulz, eu sou um dos fundadores da Monkey, né? Eu estou aí no mercado de tecnologia desde 1994, quando o Badio perdeu o pênalti lá, eu falei, vou fazer tecnologia, né? Mas venho sofrendo aí já faz um tempo. Nessa minha andança aí pelo mercado de tecnologia, eu acabei trabalhando em várias empresas, né? Na época de fábrica de software, todo esse tipo de coisa, até que eu resolvi fundar minha primeira empresa, que chamava GoPay. A GoPay era uma empresa de meio eletrônico de pagamento que a gente plugava um dispositivo de leitor de cartão de crédito no telefone, ele tinha um aplicativo, né? E a gente passava o cartão de crédito e efetuava a transação. Isso foi em 2010, então ainda não tinha muito conceito de fintech, aceleradora, pelo menos não aqui no Brasil, né? E quando foi lá para 2013, a gente acabou vendendo a empresa para o Grupo Santander, e depois que acabou o meu contrato, eu acabei saindo do Santander, porque eu quis sair e abrir a Monkey, né? E com mais um sócio. Hoje a gente opera na Monkey voltado ao segmento corporativo, e a missão da Monkey é levar a tecnologia, é levar essa transformação digital para as empresas, né? Ajudar essas empresas a lidar com os funcionários nessa era de transformação, nessa era mais hype, né, de tecnologia, né? E a gente vem vivendo aí um mercado que está em profunda
mudança de gerações, né? Então, o foco da Monkey é adaptar essa tecnologia nova, né? Ajudar as empresas a entrar nesse mercado com a tecnologia nova para os seus funcionários, né? Então, vamos lá. Bom, falar um pouco dos chatbots, né? Hoje todo mundo fala, nossa, tem um bot, tem um chatbot, tem isso, tem aquilo, mas a gente, por incrível que pareça, existe uma grande diferença entre bots, entre chatbots, entre crawlers, entre rotinas automatizadas, né? E muitas das vezes a gente acaba usando nomenclaturas erradas, ou a gente acaba nem sabendo mais ou menos como tudo funciona, né? Então, o que seriam os chatbots, né? Hoje a gente fala que eles já fazem parte do nosso dia a dia, mas é porque às vezes você entra numa conversa ali no Facebook e você acha que você está falando com um atendente e você está falando com uma rotina automatizada, com um robô, né? Ou você está falando ali no WhatsApp com um atendente de uma loja e você também está falando com um robô. Então hoje é difícil saber se é um robô ou se é uma pessoa que está do outro lado, né? Por isso que hoje eles já fazem parte do nosso dia a dia e a gente praticamente nem sabe. Vamos fazer uma diferenciação rápida aqui de cada perna, né? Então, a gente tem aqui o que seria um bot, né? Em fato, e o que seria um chatbot, né? Bots são as rotinas automatizadas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, vou dar um exemplo mais fácil aqui. Quando a gente joga um videogame, a gente está jogando contra o computador, né? Então, você está jogando um jogo de luta lá e está apanhando do outro personagem. Aquilo ali é um bot, é uma rotina automatizada que, através do seu movimento, através da sua sequência, ele intercepta aquela sequência e toma uma ação. Então, por exemplo, eu quero fazer um robô que fala para mim que se a qualidade do ar estiver ruim, ele me manda um alerta para eu usar uma máscara de ar na hora de eu correr, por exemplo. Isso é uma rotina automatizada, é um bot, é um robô, né? Ele circula ali por baixo dos panos, em background, e ele efetua certas rotinas, certos processos para você. Então, o robô nada mais é que uma otimização de um processo, né? E o que seria um chatbot? Chatbot é quando a gente dá vida para essa automatização de processo, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de você pegar a rotina do ar, né? Quando a qualidade do ar está ruim, ele me avisa. Então, por exemplo, e se eu chegasse no meu WhatsApp e falasse assim, oi, robô, como é que está a minha qualidade do ar, né? Aí o robô respondesse para mim, oi, Marcos, bom dia, tudo bom? A sua qualidade do ar, a qualidade do ar hoje está ruim para correr, e você começa a ter uma conversa via chat, né, via WhatsApp ou via Facebook Messenger com aquele robô. Então, você está humanizando a rotina, né? Você está dando vida para a rotina. Então, hoje o principal fundamento, né, a diferença entre um bot e um chatbot é que um bot não necessariamente ele vai ter uma comunicação, uma interface humana. O chatbot, ele tem uma interface humana, porém via chat. Aí você tem outros tipos, né? Você tem o próprio robô, né? Que é uma interface humana física. Então você, além de mente, ele tem corpo, né? Ele já não é por chat. Então você tem essas especificações dentro. Parece loucura, mas o mercado hoje diferencia dessa forma, né? Bom, nosso foco aqui é o chatbot, né, que não deixa de ser um robozinho, digamos assim. Então, vamos lá. Falando com robôs, né? Hoje em dia a gente já fala com robô, né? A gente já tem muito robô sendo usado para automatizar processos de call center, por exemplo. Hoje a gente liga lá na net, daí a hora que você liga, atende um robozinho falando, olá, só um minuto que vou te identificar. Tac, 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 daí fica um barulhinho lá dele batendo no teclado, né? E aí o que acontece? Ele te identifica, às vezes ele pede para você falar, às vezes você fala uma palavra e ele não entende, te transfere para outro lugar, ou às vezes você tecla um número que a velocidade é maior, né?
Porque daí, ali por trás, já tem um URA, já tem uma base preparada para te redirecionar. Mas, enfim, isso é uma tentativa já de humanização, né, de humanização de processo. Então, você tira atendentes daí e faz uma pré-triagem. Sad but true, né? Então, é triste porque você está cortando vagas de pessoas, mas, em compensação, para a empresa, ela tira o inchaço, né? Ela automatiza as rotinas e ela deixa muito mais rápido, né, o atendimento. Fora os outros casos de humanização que a gente hoje fala com robô, né? Por exemplo, o Japão hoje é líder em colocar robô no atendimento de hotel, né? Então, você chega no hotel, não tem mais pessoas lá, tem um robô que está ali no balcão falando com você ali e começa a te indicar qual que é seu quarto, faz a cobrança do cartão de crédito, né? Todo esse tipo de coisa. Então, hoje, nós já falamos com robôs, não só chatbots, né? Robôs via chat, mas também com robôs físicos, né? Essa era está crescente, né? Bom, e como a gente diferencia, né? Hoje a gente tem um problema muito bacana aí para resolver, que é um problema de, tudo bem, eu estou humanizando o meu robô via chat, ou eu estou humanizando o meu robô via físico, né? Criando um robô físico, e como é que eu faço esse robô realmente passar por humano, né? Porque foi como eu disse, você entra lá na net, a net fica batendo um monte de teclinha, ou você entra em outro atendimento no Bradesco, por exemplo, um monte de teclinha, mas e aí? Você sabe que tem uma máquina lá do outro lado, né? Como é que eu faço isso passar por robô? Hoje a gente tem, né, a própria IBM bem avançado com esse tipo de processo, né, com a cognição que eles estão chamando, né, que é o quê? Eles estão tentando criar um robô que se passa por humano, que passa no teste de Turing, né, que a gente chama. O que é o teste de Turing, né? O teste de Turing, o que ele faz? Ele é um teste que prova que quem está do outro lado, falando com um ser humano, é uma máquina passando por ser humano também. Então, ou seja, como funciona esse teste? Eu tenho três pessoas, né? Eu tenho duas pessoas e uma máquina, e essas três pessoas falam entre si, né? Eu estou já chamando de pessoa robô, né? Mas seria o robô e essas duas pessoas falando entre elas. E se elas não conseguirem distinguir ali quem é a máquina e quem é o robô, é questão que esse software está humanizado. Por incrível que pareça, já tem muita coisa passando nesse teste, né? Então, assim, se você pegar alguns learning machines, a própria IBM, a própria Google, já estão passando no teste aí do teste de Turing, né? Porém, não é uma coisa tão simples você criar um robô que é humanizado, né, que pensa, que tem atitude, que tem sentimento, né, que interpreta gramática e sabe se você está com raiva, se você não está com raiva. Então, a gente fala que esse tipo de criação é uma criação mais padronizada e que ela tende a ter uma evolução muito rápida, né? Essa parte de cognição da IBM é o que já vem provando esse tipo de coisa. Hoje todo mundo ouve falar de Watson, o que é o Watson? O Watson já é uma mente cognitiva da IBM, é um learning machine que aprende com as rotinas do usuário, né? Uma das funções dele é aprender com as rotinas do usuário. Aí a gente fala, né, que tudo bem, eu tenho um robô que é humanizado, mas o robô normalmente ele é chato, né, porque ele só executa aquelas rotinas que você pede. A partir do momento que você dá cognição, você começa a dar vida para esse robô, a gente fala que vai surgir uma profissão, né, mais para frente, que é o designer de conversas, né, que o cara vai ter que começar a criar conversas mais criativas, né, entre mais legais, né, entre robôs e humanos, para realmente passar no teste, né? Então a gente fala que mais para frente é capaz da gente ter que implementar o teste da cerveja no robô, né? Porque é o quê? Se você chamar o robô para tomar uma cerveja e ele aceitar,
é capaz, aí a gente tem um robô realmente humanizado, né? Hoje, se você chegar para o Watson e chamar ele para tomar uma cerveja, ele não vai aceitar, né? Dependendo da rotina configurada, ele nem vai te responder e vai te passar para uma outra pergunta, né? Então, é mais ou menos isso que é a evolução aí do teste de Turing, vai ser o teste da cerveja. Bom, saindo um pouco aí da cerveja e entrando um pouco nas empresas, né? Hoje existe uma corrida frenética, né, por baixo do pano, quase nem tão anunciada, né, de todas as empresas grandes aí, do Facebook, do Google, Microsoft, Oracle, de IBM, né, de captar essa parte de inteligência para si, né. Então, estão ocorrendo vários estudos, né, inclusive com a gente mesmo, quando a gente utiliza as plataformas, que eles vêm pegando esse comportamento dos seres humanos para tentar adaptar isso e criar um learning machine, né. Assim, realmente é impressionante. Se vocês puderem, até no final, depois eu posso passar uns exemplos de robôs, de chatbots para vocês conversarem na internet. Tem chatbot que é impressionante, assim, que é coisa maluca, parece uma pessoa mesmo. E tem outros que já seguem o script padrão. Mas realmente a evolução é crítica, né? E isso ameaça muito mais alguns empregos, né? Vem tornando isso, como eu posso dizer, assim, uma dúvida, né? Será que a gente continua ou não? Tanto que o Elon Musk, que todo mundo conhece aí da Tesla, que foi o fundador do PayPal, ele mesmo acha que a inteligência artificial é um erro que o ser humano está entrando, né? Porque ele acha que isso vai prejudicar milhares de pessoas, que pode até chegar a reduzir a população do planeta em função de não ter emprego, de não ter comida, de não ter esse tipo de coisa. Tanto que ele sugeriu que todo mundo deveria ter um salário, né, na época robótica, que era para poder sobreviver, né? Os governos deveriam pagar um salário. Então, entrando nesse ecossistema, né, de empresas, a hora que a gente bate o olho nesse ecossistema é a hora que começa a dar um pouco de medo, né? Então, dentro desse ecossistema, a gente começa a entender a diferenciação. Hoje, para você ter um chatbot, não é simplesmente entrar lá, montar um script e sair rodando, né? Você tem algumas regras que você deve seguir e alguns players que você deve adotar, né? Então, foi como eu disse no começo, como é que eu tenho uma linguagem, um interpretador de linguagens, de sentimento, né? Por exemplo, um usuário entra numa conversa com o Facebook, entra numa página de uma empresa no Facebook, né? E abre ali o Messenger, né? A conversa, e fala para a empresa assim: oi, tudo bom? Eu comprei um par de tênis de vocês e veio errado. Como é que eu faço para trocar? Né? Daí tem que ter uma rotina ali atrás falando o seguinte: olha, identifiquei as palavras errado, par de tênis, identifiquei que o usuário ainda não está bravo porque ele não me xingou, esse tipo de coisa, e ele vai lá e responde: olha, para trocar o senhor clica nesse link aqui e posta pelo correio que a gente paga. Aí o usuário agradece, tudo bem. Só que se a conversa começa a esquentar, do tipo, já chamei 3 vezes, não sei o quê, aí você precisa começar a identificar esse sentimento para saber o que o robô vai fazer. Óbvio, né? O robô ele vai acabar passando por um atendente humano, uma conversa dessa, né? Mas ele pode, por exemplo, já passar para o ser humano falando assim: olha, o cara tá bravo, o cara vai matar você, né? Então, isso a gente já consegue identificar. Então, existe hoje alguns players, né, de identificação de sentimentos. Existem alguns learning machines, que são as inteligências artificiais que eu falei, que é a parte mais cognitiva, né, como o IBM. Existem as plataformas de mensageria, que são o WhatsApp, o Facebook Messenger, o iMessage. E existem as linguagens... e existem algumas outras linguagens que são por voz, né? Que daí a gente já entra ali em vez de ser chat, né? A gente digitar, a gente fala ali com a Siri, né? Com a Alexa da Amazon, com a Cortana da Microsoft. Então, olhando esse ecossistema, por exemplo, vou dar um exemplo de funcionamento.
pego um iPhone, falo com a Siri, né? A Siri, cada um fala de um jeito. Falo com a Siri. Quando eu falo com a Siri, ela vai pegar e vai passar aqui, vai usar um framework de reconhecimento de voz e também vai usar um framework aqui generalizado de linguagem cognitiva, onde a gente vê aqui Watson, Alexa, Luis da Microsoft, Cognitive Services também da Microsoft. Ele vai ali, né? É óbvio que a Apple tem a deles. Ele vai ali, processa essa informação. Aí, no caso de sentimento, esse tipo de interpretação, já faz esse processo e responde para a gente, para o ser humano, que o ser humano perguntou, né? Então, às vezes o pessoal até brinca, né? Pede a Siri em casamento, esse tipo de coisa, e daí a Siri responde, não posso me casar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso já é quase um teste da cerveja, né? A gente já está deixando o bot mais humanizado, né? Deixando ele mais criativo, esse tipo de coisa. Com o chatbot, como funciona? Eu, ao invés de adotar uma plataforma por voz, a Siri, o Cortana, a Alexa, eu vou adotar uma plataforma por texto, né? Então, pode ser o WhatsApp, pode ser o Facebook. Aqui na nossa empresa a gente usa o Slack, então a gente tem vários chatbots aqui instalados, que a gente mesmo montou, que a gente usa de mercado do Slack. E daí eu posso usar um Telegram, alguma coisa assim, né, um Skype for Business, e daí normalmente eu também uso um framework de interpretação de linguagem. Então, sei lá, estou usando o Watson aqui para tudo que eu pergunto, o Watson vai lá, filtra e responde, né? Isso, o Watson, ele às vezes pode ser uma carga muito sofisticada para uma empresa. Talvez eu não preciso usar algo tão sofisticado, posso criar a minha própria interpretação aqui, minha própria plataforma. Enfim, precisamos ter uma inteligência que analise. E embaixo, a gente tem alguns frameworks, né? O que seriam esses frameworks, esse bot frameworks aqui que a gente chama? Por exemplo, a Microsoft quer que todo mundo crie bots para as empresas. Então, eles criaram uma plataforma que você entra lá e você vai ter tudo plugado lá, tudo que é da Microsoft plugado para você criar esses bots. Então, você tem o Cortana, tem o Cognitive Service, tem o Skype já plugado ali, tem tudo plugado para você simplesmente fazer plug and play. Chega lá, criar, montar as rotinas e sair automatizando, né? Mesma coisa do Facebook, que tem o It aí. Então, cada um tem o seu framework para tentar induzir os programadores a criar bots mais rapidamente, né? Então, hoje, praticamente, o ecossistema de bots está pautado nisso daqui, né? Voltando novamente para chatbots, a diferença dos chatbots para os outros bots é simplesmente que você está conversando via texto, né? Mas o restante ali por trás, de plataforma, de cognitive services ou frameworks, esse tipo de coisa é tudo igual, tá? Então, vamos pular aqui o ecossistema. Saiu aqui da apresentação. Deixa eu tentar voltar, acho que saiu a apresentação. Bom, a apresentação fechou. Estou falando muito da Microsoft, acabou fechando aqui o PowerPoint. Vou abrir de novo aqui. Só um minutinho. Bom, continuando ali a apresentação, a gente estava falando ali do teste de Turing, né? Hoje é fundamental que a gente aplique esses testes de Turing depois que a gente desenvolve um mecanismo. Por quê? Porque realmente, quanto mais próximo da máquina, quanto mais próximo do ser humano a gente conseguir chegar, mais o bot fica interessante para uso, né?
até para manter o usuário conversando, todo esse tipo de coisa, né? Então, é muito importante a gente sempre aplicar esse teste de Turing. Depois, mais para frente, numa outra rodada, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Então, falando aqui, né, no próximo slide, a gente fala aqui da febre dos robôs, né? Então, né, depois que todos os grandes players entraram nessa brincadeira, as empresas começaram a correr atrás, né, primeiro para entender por que está se gerando essa febre, né? Aí a gente começa a estudar, começa a ir atrás, e você vai vendo que essa febre, ela sempre está ligada a questões econômicas, né? Então, por exemplo, os apps estão deixando de se tornar interessante, né? Então, hoje você tem app que faz tudo, né? Pô, tem o Uber, tem o Cabify, tem não sei o quê, tarará. Mas, na verdade, eu só preciso de um, só preciso do Uber, não preciso baixar 10, né? Eu tenho 99 táxi, tenho Easy Táxi, tenho isso. Não, eu só preciso de um. Então, todo mundo acaba instalando muitos aplicativos e, na verdade, usando, sei lá, 5 no telefone. Isso é uma coisa que foi acompanhada, foi sentida, e as empresas começaram, os players, né, que fornecem isso, Apple, Google, todo mundo começou a se ligar mais nisso e falar, cara, a gente precisa ter uma outra alternativa para manter o usuário com a gente, né? Outro motivo da febre, por exemplo, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um plano de dados que é muito caro. Então, nem todo mundo tem acesso ao plano de dados. Muita gente tem pré-pago, esse tipo de coisa. Só que as operadoras acabam fornecendo a parte de plano de dados gratuitamente, na parte do Facebook, WhatsApp, gratuitamente, né? E uma conversa com um robô, por exemplo, ela trafega poucos dados, né? Do que você ter que baixar um aplicativo, abrir o aplicativo, preencher formulário, se cadastrar. Ali não, você já está autenticado no próprio Facebook, no WhatsApp, você simplesmente conversa com o robô. Então, seu alcance é muito maior. Você acaba entrando em lugares que, com um aplicativo, numa classe que com um aplicativo talvez você não consiga entrar, né? Então, entrando nessa febre de robôs, né, eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês o que vem acontecendo nesse último ano. Então, como eu falei, os apps deixaram de ser atraentes, né? Então, o pessoal começou a gerar uma certa resistência para baixar aplicativo para o consumidor final. Então, por exemplo, é só fazer um teste. Entra ali na Apple Store, na Google Play, e digita churrascômetro. Cara, nossa, chega a travar o telefone de tanto churrascômetro. Então, assim, e acaba gerando mais dúvida, né? Qual que você baixa para ver se cada um dá um resultado diferente. Então, por que eu não posso usar um canal, sei lá, entrar aqui no meu WhatsApp e chamar um robô e falar assim para ele, cara, vou fazer um churrasco para 10, quero saber quanto eu como quanto eu preciso comprar de carne, servir esse tipo de coisa. Tô dando uns exemplos meio básicos, assim, para a gente não entrar muito no bit byte aí da operação, tá? Então, o app começou a deixar de ser atraente, né? Não está se tornando mais atraente. Outra coisa, com a Apple lançando a iCloud, o Google lançando Cloud também, agora a onda é vender Cloud. Então, o espaço físico de celular está cada vez menor e o aplicativo está cada vez maior. Então, você tira 10 fotos, pronto, acabou o espaço. Então, você acaba baixando pouco aplicativo para o seu telefone. Isso é a diferença também de um chatbot. Como você já usa o WhatsApp, o Facebook Messenger, o Skype, você já consegue, por esses aplicativos, pedir o que você necessita. Bom, falei também lá do pacote de dados, né, com preço fora da realidade. Hoje é difícil alguém ter muito dinheiro, né? O que eu digo de muito dinheiro ali um plano de R$70 por mês, R$50 por mês para ficar usando aplicativo. Né? É complicado. Bom, limitação dos dispositivos móveis, né? A gente já está vendo aí o WhatsApp, já está vendo o Facebook falando que não vão mais rodar em iPhone 3S, em iPhone antigo, né? O 3, em iPhone 4S. Então, assim, os aplicativos estão ficando cada vez mais pesados, né?
Bom, os comunicadores são bem mais rápidos e intuitivos, né? Hoje todo mundo já sabe conversar com o comunicador. Você abre o comunicador ali, conversa com as pessoas. Se você lançar um robô, todo mundo vai conversar com o seu robô ali, porque é simples, né? Pergunta e resposta, né? Comunicadores são mais leves, então roda via GPRS, né? E o plano de dados para Facebook e WhatsApp normalmente é gratuito pelas operadoras, né? Não estou falando só aqui no Brasil, mas em vários lugares, né? Então, pronto, temos um cenário bomba aqui, né, para esse tipo de coisa. Então, a gente acaba saindo um pouco do viés de aplicativo e entrando no viés de bots, né? Trocando a era. Porém, muita gente questiona, né, se os bots vão morrer ou não, né? O pessoal fala, pô, mas, desculpa, se os aplicativos vão morrer ou não, né? Muita gente questiona. Bom, aplicativo eu acho muito difícil morrer, né? Porque hoje em dia a gente vem falando de cada vez mais de robôs, mas o robôs voltado para o segmento do público consumidor final, né? Não, a gente ainda não vem especificando muito robôs para a parte de corporativa, né? Hoje a gente fala muito de robô para consumidor final. No caso de aplicativos, ainda as empresas estão entrando nesse modelo de aplicativos, né? E a gente ainda está criando esse tipo de coisa para as empresas, né? Então, hoje eu acho que... Opa, peraí que deu uma travada de novo aqui, né? Só um minutinho, gente, a gente teve um probleminha na transmissão, o Marcos vai voltar com a gente. Então, eu espero só um minutinho que vocês aguardem um minuto, que o Marcos já vai retomar, a nossa transmissão caiu, isso acontece. E aconteceu com a gente. Só, por favor, peço um minutinho de gentileza de vocês, a gente já vai retomar a nossa transmissão, ok? Já voltei aqui. E aí, pessoal? Bom, acho que eu voltei, né? Vamos lá. Estava falando da apresentação, né? Vou tentar Voltou sim, abrir. Marcos, voltou sim. Obrigada, Tá. viu? Obrigado. É que caiu o Hangout, né? Eu não sei o motivo, deu uma travada na apresentação aqui. Eu vou tentar abrir a apresentação de novo. Espero que não trave novamente, mas tentar passar ela mais rápido para não dar esse problema do Hangout. Eu tô achando que... Bom, enfim. Dá também para continuar sem ela, não tem problema nenhum. Acho que é... Vamos ver aqui se ela vai abrir. Não, realmente, esse PowerPoint hoje meu aqui brigou comigo aqui, não quer muito... Bom, vou finalizar, eu vou passar um pouco mais rápido a apresentação, só para não onerar muito tempo. Então, vamos lá. A gente está falando aqui, né? Vou até deixar aberto aqui para ir mais fácil. Do fim dos aplicativos, né? Então, com todo esse tipo de coisa, todo mundo está achando que os aplicativos vão morrer. Na verdade, não. Tem espaço para ambos, né? Eu acho que o que a gente pensa muito é
as empresas ainda estão entrando no mercado de aplicativo, né? Os bots ainda são uma novidade, mas acho que já se cogita que aplicativo daqui a um tempo talvez seja substituído por bot. Eu acho difícil, né? Eu acho que até esse tipo de coisa, eu acho que eles são canais diferentes e podem rodar de formas diferentes. Tá? Então vamos lá, aplicando bots dentro do setor corporativo. Aí vem uma coisa que a gente é especialista, né? A Monkey, digamos assim, que a gente reduz o processo e aplica os bots em cima desses processos. Então, a gente identifica algumas rotinas que são diárias das empresas, né? Por exemplo, abertura de chamado, reserva de sala de reunião, quero pedir meu olerite, quero fazer reembolso, esse tipo de coisa, já cada hora tem um sistema diferente para fazer isso, e o usuário precisa ter login e senha de vários sistemas. Então, o que a gente fez? A gente criou um bot que roda em várias plataformas, Facebook Messenger, né, no WhatsApp, no Telegram, no Spark da Cisco, né, no Skype for Business, e ali dentro você consegue chamar o robô e falar: oi, robô, tudo bom? Gostaria de reservar uma sala de reunião. Aí o robô vai te questionar: você quer com videoconferência, sem videoconferência? Quantas pessoas vão participar? Você precisa de café da manhã na sala? Então, você acaba gerando a sala de reunião, né, agendando a sala de reunião, convidando as pessoas que você precisa convidar. O robô, ele é uma espécie de concierge do corporativo, né? Então, fala: preciso do meu olerite. Em vez de você ficar mandando e-mail para o RH toda hora e pedindo, simplesmente você pede para o robô vai lá, pega o seu olerite e traz de volta, ali na hora. Então, você automatiza essas rotinas, né, e acaba não gerando muito estresse, né, do tipo, vou mandar minha planilha de reembolso, daí o cara perde a planilha, daí tem que imprimir, assinar. Não, já manda para o bot vai lá, se vira, e está tudo integrado, né, em todos os sistemas, ele vai lá, se vira, e sobe aquela planilha de reembolso para você e manda um push lá para o seu supervisor para que ele aprove. Tá? Então, no caso do corporativo, a gente faz muito isso, a gente tem bastante cliente hoje que já demanda isso da gente e fica bem bacana. Tá? A curva de adesão é bem alta. E para finalizar aqui, depois da queda do Hangout, e depois da travada aqui do PowerPoint, né? Não dá para misturar muito, né? O Microsoft com Mac com Microsoft, alguma coisa dá problema, né? Mas, enfim, depois da travada aqui, eu vou falar 5 coisas finais que vocês precisam saber sobre bots, que é importante para vocês levarem, caso vocês tenham interesse de um dia construir um bot, de ter algo automatizado dentro da sua empresa, todo esse tipo de coisa, tá? Falando mais do segmento corporativo e não do público final, né? Bom, toda empresa provavelmente vai adotar um bot um dia. Foi como eu disse, né? Você adota um bot e você está economizando com o pessoal, você está otimizando o processo, então já é uma coisa que, se você colocar na ponta do lápis, o bot trabalha 24/7, né? Então você tem acesso de tudo quanto é lugar, tem acesso final de semana. Lembrei, estou no trânsito, parei no farol, lembrei que eu tenho que agendar uma sala de reunião. Pode agendar por voz, pode agendar por texto, não precisa abrir o Outlook numa telinha pequenininha, sair caçando a sala, agora vou agendar a sala, daí digitar e-mail de todo mundo, fazer invite, não. Então, provavelmente, em um determinado momento ou outro, você vai conviver com o bot. Isso não sou eu que estou falando, é o Gartner, mas eu estou reproduzindo. E depois, se vocês quiserem maiores informações, a gente teve o evento do Gartner esse ano, é só entrar lá, que tem vários vídeos falando sobre isso. Bom, chatbots não foram criados apenas para prestarem atendimento ao cliente. Foi como eu falei, você pode fazer suporte ao funcionário, você pode fazer pagamentos via chatbot, você pode solicitar segundas vias de alguma coisa, você pode solicitar seu olerite, você pode agendar a sala de reunião, abrir chamado, e aí solicitar um carro, né, um táxi dentro da empresa, aí vai da criatividade
de quem quer introduzir algo desse tipo dentro da empresa, né? A gente tem clientes diversos aqui que fazem tudo quanto é tipo de coisa. Bom, chatbots podem criar experiências únicas. É engraçado isso, mas pode mesmo, tá? Às vezes a gente fica pensando, mas como, né, gerar uma experiência? Primeiro, a gente, quando alguém entra na empresa, né, e a gente, em vez de falar para ele, ó, tá aqui sua senha do Outlook, tá aqui sua senha disso, sua senha daquilo, senha de abrir chamado, senha do telefone, não. A gente adiciona essa pessoa num bot, né, numa plataforma que a gente usa no nosso comunicador aqui no Slack, e adiciona um bot, e esse bot já vira o concierge dele dentro da empresa. Então ele fala, pô, sou programador e vou dar um commit num código. O bot já vai lá, faz o commit, faz todo esse tipo de coisa. Ah, preciso puxar o meu Olerite, preciso ter notícias do RH. Então, ele não precisa ficar entrando em vários sistemas. Então, você economiza com tráfego de e-mail, e você economiza com a encheção de saco ali do pessoal de recursos humanos, né? E você não vai ficar estressando o cara. Você vai ter informação rapidamente, né? Então, esse tipo de experiência é diferente, né? Porque em vez de você dar um monte de senha, por exemplo, para uma pessoa, você simplesmente adiciona ele numa plataforma de bot, né? Às vezes a pessoa nem acredita que está conversando com um robô. Então, pode sim causar experiências diferentes e únicas, né? Tem um bot agora que tá circulando na internet, eu não me lembro o nome, depois eu passo para vocês, que ele é um bot bem engraçado, assim, então você pede ingresso de cinema, esse tipo de coisa, e às vezes você quer comprar um ingresso determinado, ele não te vende aquele ingresso, ele vai te vender um outro ingresso, porque ele acha que aquele filme é melhor para você, de acordo com o que ele estudou de você, e você acaba brigando com ele e ele não te vende o ingresso que você quer. Então, é chato, mas é engraçado, né? Então, esse tipo de coisa é experiência diferente, né? Chatbots se passam por pessoas frequentemente. Foi aquilo que eu falei. Muito chatbot aí já passou no teste de Turing. Se você quiser fazer um teste, entra na página da Natura lá e conversa com o Messenger da Natura. Ali é um chatbot. E ele é bem preparado, ele está bem preparadinho ali para se parecer com um humano. Entra na página da Tesla. Você vai ver que a Tesla também tem um chatbot que parece humano. A gente tem os nossos chatbots corporativos que também são muito próximos aos humanos, então se passam frequentemente por humanos, assim, né? E a gente fala, por último aqui, chatbots se tornam virais e ainda mais acessíveis. O que acontece? Como ele tem uma rede de capilaridade muito maior, que são os comunicadores, e trabalham, né, óbvio, 24/7, é muito mais fácil você compartilhar o link de um chatbot do que você compartilhar um aplicativo, por exemplo. Às vezes o aplicativo só está para o iOS, às vezes o aplicativo só está para o Android. Não, ali você compartilha um link, esse link viraliza. Então, assim, o que eu queria passar para vocês nessa demonstração, né, nessa palestra, nesse webinar, é o seguinte: os bots, deixa eu parar aqui de transmitir e voltar aqui. Assim, bot é uma coisa que veio para ficar. Não é nada, ainda é um começo, né, não é nada, como se diz, ainda massificado, é um começo, mas realmente eles vieram para ficar. Tem muito fundamento, tem muito embasamento, né, para esse tipo de coisa. E os aplicativos também, ninguém precisa se desesperar que não vai morrer, né? Eles só vão se transformar. Eu acho que o número de aplicativos vai diminuir e a gente também vai ter uma fase com os bots, vai ter tanto bot fazendo a mesma coisa que uma hora ou outra os bots também vão diminuir. O que eu acho legal vocês pensarem é que esses bots vão chegar até as empresas. Então, de repente, seria uma hora já de começar a ter um embasamento, começar a pensar sobre como você pode aplicar um bot na sua empresa, como você pode ter esse viés dentro da sua empresa, como você pode reduzir custo dentro da sua empresa com esse tipo de coisa, porque uma hora ou outra vai aparecer. Bom, olhei aqui, deu 40 minutos, obrigado, desculpa de novo de ter caído aqui, mas era isso que eu tinha para dizer. Agora vamos esperar as perguntas.
Cadê a Suzana? Vamos lá. Oi, Marcos. Oi, Pessoal, Suzana. Oi, voltamos. Saímos, voltamos, faz parte. Normal. Eu acho que é um conflito, né? Um conflito da Apple, da Microsoft contra a gente, Marcos, mas tudo bem. É normal, a gente já está mais Temos algumas conectado. perguntinhas aqui das pessoas que estão nos assistindo, viu, Marcos? Bacana. Vamos lá. A primeira aqui é do Igor Freitas. Ele pergunta o seguinte: os chatbots poderão ajudar na busca de documentos, de dados, em qualquer empresa, na sua opinião? Esse custo, o custo dessas ferramentas será viável? Sim, o custo é viável. Normalmente, o custo é cobrado por plataforma, né? Por licença, digamos assim. É um custo baixo, super baixo, porque as empresas hoje querem ganhar mais no volume, como a gente, né? A gente cobra um custo super baixo porque nosso objetivo é o volume. E essa parte específica de documentos é a parte mais legal, porque você consegue indexar todos os documentos de uma forma diferente, né, usando o chatbot, que preciso de uma solicitação disso, por exemplo, um projeto que eu acho muito bacana, que a gente tem feito, é de ligar o GED à nossa plataforma de chatbot. Não simplesmente ligar indexando o título do documento, mas usar os machine learnings, né, a parte cognitiva, para buscar dentro do documento as informações. Então, a gente usa ali um machine learning da Microsoft ou um da IBM, a gente é parceiro da IBM, então a gente consegue usar toda essa parte do Watson para cavocar ali as informações não normalizadas dentro do documento. E fica muito bacana. Assim, isso é um exemplo de aplicação muito bacana para uma empresa, que é buscar indexar documentos através de chatbot. Muito bom. A gente precisa de uma próxima vez, então, Marcos, vamos combinar ao vivo e a cores agora. Você trazer um exemplo, um case de uso. Claro, a gente tem bastante. Eu acho que isso vai interessar bastante aqui os nossos participantes. A segunda perguntinha que eu tenho aqui é da Joana de Carvalho, ela é de São Paulo, e ela faz assim: quanto à aplicação dos robôs, elas poderão ser feitas internamente e com os usuários externos das empresas? Na sua opinião, isso ainda vai demorar para ser aplicado ou é ficção científica? Não, não é ficção, não. Hoje a velocidade que a gente vive da transformação digital é super complexa, né? A gente acorda, você vê, por exemplo, o telefone tem 6 anos e parece que já é uma coisa velha, né? Então, hoje a gente passa por um processo em que, com o surgimento da cloud, por exemplo, da cloud computing, né, a gente vem passando por um processo que as empresas estão se abrindo mais para o mundo, né? Estão perdendo um pouco o medo de deixar tudo internamente e também abrir esse tipo de coisa para abrir algumas informações para o mundo, né? Então, por exemplo, um chatbot que roda dentro de uma empresa, ele pode sim rodar fora de uma empresa. A gente tem alguns clientes que, por exemplo, roda o chatbot no Facebook Messenger, se autentica pelo Facebook Messenger e colhe informação. Lógico, tudo através de SSL, de rede desmilitarizada, colhe informação dentro das empresas, né? Então, não tem problema nenhum, eu acho que é uma vertente e é o que vai acontecer cada vez mais as empresas se voltarem para a nuvem, né? Porque não dá mais para você exigir que o funcionário, né, hoje em dia, só trabalhe dentro da empresa, né? A gente vê grandes players, por exemplo, a Cisco, todos esses players, a IBM,
pegando os escritórios e implodindo praticamente o escritório e criando N escritórios para você dar mobilidade. Na Cisco, dependendo do departamento que você entra, você ganha uma DX, que é uma videoconferência para você trabalhar da sua casa, né? Então, cada vez mais esse tipo de apelo de informações estarem cruzadas, elas vão ser reais, né? Eu acho que agora não tem mais volta, né, com o advento da cloud. Né? É um caminho, eu acho, concordo muito com você, a automação é um caminho sem volta, né, Marcos? Sim. E agora a gente tem uma perguntinha aqui no chat, olha, o Cassiano Célio, ele disse que tem uma pergunta e ele quer saber assim, existe alguma ferramenta oficial para criar chatbots para o WhatsApp? Para o WhatsApp ainda não existe nenhuma oficial, né? O WhatsApp, ele prometeu que em dezembro e janeiro, ele já ia liberar a gente tecnicamente falando, os webhooks, né? Que são o que você consegue criar os seus robôs em cima, né? A plataforma, o tipo de comunicação, né? Mas a partir do WhatsApp for Business, né? Mas até agora nada oficial, né? Eles estão fazendo teste, como o Facebook comprou o WhatsApp, eles estão fazendo teste com os webhooks lá no Facebook Messenger, né? Assim que tiver agora, como surgiu um monte de robô no Facebook Messenger, eles querem tornar realidade o advento de abrir a plataforma do WhatsApp, né? A gente cria extraoficial, né? A gente vai lá, dá uma hackeadinha lá no WhatsApp e acaba criando e roda perfeitamente. Mas o problema é que ainda não existe nada oficial. Mas por os outros, Telegram, Facebook Messenger, Slack, Skype for Business, Spark, esses estão oficiais, né? Maravilha. Então é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a conversa com o Marcos, foi bem legal, bem interessante. Nós tivemos emoções durante essa transmissão. Mas fica aqui o convite para o Marcos trazer um case para a gente na nossa área, na área de gestão de informação, gestão de documentos. Assim que ele tiver um cliente que permita, né, Marcos, a gente vai trazer aqui para você. Agradeço, então, mais uma vez, né, Marcos, uma palavrinha aí para o pessoal e falar da Monkey-X, por favor. Bom, pessoal, agradeço aí de novo, desculpa as quedas, mas ainda faz parte, né? A gente está falando de coisas tão avançadas, né? De chat, de robôs e a conexão, né? O básico aí, o arroz com feijão, às vezes não funciona. Mas eu agradeço todo mundo, agradeço a audiência e assim, estou aberto, né? Estou aberto, estou disponível para conversas, depois eu posso deixar meu contato com a Suzana, com o pessoal, e eles repassam para vocês, e o que vocês precisarem de ajuda, bater um papo, quiser doar uma cerveja para mim, a gente pode sentar, conversar e explorar mais esse tipo de coisa. Maravilha, a gente vai tomar cerveja com seus robôs, viu? Isso aí. Mas é isso. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço todo mundo. Me lembrando mais uma vez do nosso canal no YouTube, Information Show na Web. Vai lá, se inscreve, dá um joinha. A gente vai gostar muito. E a gente está aí na próxima semana com outros assuntos, com outros especialistas que vão trazer mais informações para vocês. O Marcos vai ficar um pouquinho ainda aqui no chat, se alguém tiver pergunta ou quiser alguma informação, o Marcos vai estar disponível mais uns 5 minutinhos aqui no chat com a gente, tá? Eu agradeço vocês e a gente se vê semana que vem. Obrigada. Bye, bye.